Começando mais um Study Vlog aqui no canal. Hoje vocês vão acompanhar os meus estudos de civil e também de penal, porque hoje eu teria aula de penal, porém meu professor não tá na cidade, então ele vai mandar um trabalho pra gente fazer e entregar hoje mesmo por e-mail, e aí ele vai mandar no horário de aula mesmo. Como eu não vou ter aula da faculdade hoje, eu vou começar a estudar um pouquinho mais tarde, mas não tão tarde assim. Eu sei que parece que tá noite, mas é porque tá chovendo. Então hoje eu vou fazer um resumo de civil, depois vou fazer uma pausa, vou tomar um banho e depois eu volto pra cá pra fazer o trabalho de penal. Esse resumo que eu tava fazendo de civil é porque eu tenho que fazer um trabalho sobre esse mesmo conteúdo e eu tava achando muito confusa a forma como tava escrito ali no material, então eu resolvi fazer um resumo pra eu conseguir entender melhor esse conteúdo. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre como eu faço os meus resumos, porque eu já falei pra vocês que se tu fizer o resumo do jeito certo, ele não vai te fazer perder tempo, pelo contrário, ele vai agilizar o teu tempo e vai facilitar os teus estudos. Então naquele vídeo eu expliquei certinho como que eu faço os meus resumos. O conteúdo desse civil desse semestre está sendo bem interessante. No momento a gente está estudando uso capião e é um conteúdo que eu tenho vontade de aprender desde que eu entrei na faculdade. Eu só ficava pensando quando que eu ia estudar esse assunto. E eu até comprei resumos sobre isso, de algumas meninas que também fazem direito e disponibilizam os resumos pra estudar esse conteúdo, porque eu acho realmente muito interessante. Tinha alguns conteúdos, assim, que eu tinha muita curiosidade antes de eu entrar na faculdade, assim, que eu ficava pensando quando que eu ia estudar sobre isso. E aí, quando eu entrei, que eu vi lá a grade do horário, eu comecei a ter uma noção, assim. Inclusive, eu já sabia que antes mesmo de entrar na faculdade, eu já sabia que penal ia ser minha matéria preferida, porque eu tenho muito interesse nessa área, assim, desde sempre. Eu amo consumir conteúdo sobre isso, então eu já tinha certeza que penal ia ser minha matéria preferida. E realmente é minha matéria preferida, é a matéria que eu mais gosto de estudar. E de resto, assim, no curso, não teve nenhuma outra matéria que eu falei, nossa, sabe, adoro estudar isso aqui? Não, porque assim, eu gosto do direito, eu me interesso por todas as áreas eu tenho vontade de aprender, mas penal, assim, pra mim, é a melhor. Inclusive, vocês sempre me perguntam por que eu escolhi a faculdade de Direito, e é simplesmente por isso, eu sempre tive muito interesse nessa área. Eu nem sei quando isso surgiu, mas eu sempre gostei de consumir conteúdo sobre isso, então meio que eu sempre soube que eu ia fazer essa faculdade. Faltam 2 semanas pra minha semana de provas, e eu já tô me organizando com os meus estudos desde antes. Eu sempre tive uma mania péssima de deixar sempre para estudar de última hora. Mas nesse semestre a faculdade implementou uma regra da semana de provas. Então a gente tem todas as provas em uma semana. E aí não dá pra estudar de última hora desse jeito, né? Então eu tô me organizando pra estudar no longo prazo e não deixar pra estudar de última hora. Tanto que eu tenho comentado aqui com vocês nos study vlogs sobre como tem sido minha organização assim. Um gato fazendo barulho.
Eu tenho contado aqui pra vocês como tem sido a minha organização com os meus estudos, tenho falado um pouquinho sobre como foi a minha primeira semana de provas, né, no início desse semestre, e como que eu tô me organizando pra próxima. Na primeira semana de provas que teve esse semestre, algumas matérias eu comecei a estudar com mais antecedência, outras não, e eu fui bem nas provas, eu fui bem em todas as provas, só que foi muito cansativo, porque eu tive que, assim, me matar a estudar no último minuto, e aí chegava na hora de fazer a prova, eu já tava cansada, porque eu estudo à noite, então eu passei o dia todo estudando e aí depois ainda tem que fazer a prova à noite. Era muito cansativo e teve questão que eu vi que eu errei por bobagem, porque eu tava cansada mesmo, sabe? Então agora tô me organizando pra estudar com antecedência, pra evitar que isso aconteça novamente. E eu tenho revisado bastante direito penal e civil, que são as matérias assim que tem mais conteúdo. Processo civil também. A gente não vai ter mais nenhuma aula de penal até a prova. Como eu falei, são 2 semanas, a gente tem aula de penal uma vez por semana. E aí é a aula inteira só de penal, não tem outra matéria nesse dia. E hoje o professor não pôde dar aula, como eu falei pra vocês, e na próxima semana é feriado. Então, por um lado é bom que daí não vai cair tanto conteúdo, porque o professor só vai passar na prova até onde ele parou no conteúdo. E eu já fiz resumo, inclusive tem study vlog aqui pra quem quiser assistir, onde eu falei sobre como eu faço as minhas anotações em sala de aula, quando eu faço anotações digitadas, né? Então os meus resumos de penal já estão prontos, agora é fazer muitas questões e revisar bastante o conteúdo. Mas enfim, agora eu vou continuar aqui o meu resumo sobre o usucapião. Ali no tablet eu tava olhando o Código Civil no site do Planalto, porque a minha mesa tava lotada de coisas e se eu fosse abrir o VAD ali ia ocupar muito mais espaço e ia ficar ruim pra eu escrever. Então eu fui olhando por ali, acompanhando o código enquanto eu ia fazendo a anotação. Recentemente me perguntaram aqui no YouTube em que período eu tô e quais matérias eu tô tendo, então vou falar aqui rapidamente pra vocês. Eu tô no 4º semestre da Faculdade de Direito e as matérias que eu tô tendo esse semestre são Direito Penal, que já é o 3º semestre que eu tô tendo Direito Penal, Direito Civil, que eu tive desde o início do curso, Direito Processual Civil, que eu tô vendo pela primeira vez, Direito Internacional, também tô vendo pela primeira vez, eu acho que só vai ter esse semestre, depois não tem mais, e, por fim, uma matéria de pesquisa. Então, são 5 matérias esse semestre, normalmente são 6 ou 7, essa é a primeira vez que a gente tá tendo menos. E, assim, eu tô gostando de todas as matérias desse semestre, só Direito Internacional que eu acho meio chatinha, assim, não gosto muito, mas as outras eu gosto bastante. Em Direito Penal, a gente tá vendo a parte especial do Código. Em Civil, começamos estudando a posse, depois a aquisição da propriedade, agora estamos em usucapião, e mais algumas coisinhas que vai tendo ali no código entre esses conteúdos. Em processo civil, a gente tá estudando, tipo, assim, tudo da introdução mesmo. Inclusive, eu comentei com vocês no último vídeo, né, como é importante a gente prestar atenção em TGP, porque a gente vai ocupar isso depois para processo civil e processo penal. E a matéria de pesquisa que eu falei para vocês é uma que eu tenho desde o início da faculdade, que a gente escreve um artigo a cada semestre, sempre com temas diferentes, que daí o professor passa o tema, um assunto, digamos assim, e aí a gente escolhe o tema. Então, o meu tema esse semestre é sobre o infanticídio. Não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas é sobre isso o meu artigo. E ele já tá pronto, graças a Deus. Essa matéria é um pouquinho mais chatinha, porque além do artigo, a gente ainda tem a apresentação, que às vezes muda de semestre para semestre. Nesse semestre, a gente tem que fazer um banner e apresentar num negócio que é tipo uma feira, sabe? Que daí a gente coloca os banners expostos e apresenta para um professor que vem avaliar. Além disso, a gente também vai fazer uma distribuição de panfletos na Feira do Livro que vai ter aqui na cidade essa semana. E aí, sério, gente, o panfleto ficou a coisa mais linda desse mundo. Aí a gente faz o panfleto, manda pro professor aprovar, digamos assim. Aí ele dá o ok e a gente manda pra gráfica. O meu eu busquei na gráfica segunda-feira. E sério, eu amei, gente, ficou muito legal. Eu fiz ele no Canva, se vocês quiserem eu posso mostrar pra vocês em algum outro vídeo aqui. Enfim, é mais ou menos isso que eu tô tendo na faculdade esse semestre, mas lembrando que é na faculdade que eu estudo. Dependendo da universidade que tu for, vai ser diferente, né? Então, é assim que tá sendo o meu 4º semestre,
mas muda muito de lugar pra lugar. Não terminei o resumo ainda, porque demora muito se eu for gravar ao mesmo tempo e eu também tava gravando pro Instagram. Então eu demorei um pouquinho mais e eu não terminei o resumo ainda, mas eu já vou ir tomar banho porque tá frio. Já tá quase anoitecendo. E aí depois eu venho aqui, termino esse resumo e aí depois eu faço a atividade de penal que o professor já mandou e ele ainda disse assim: eu ainda não passei esse conteúdo pra vocês, então vocês vão ter que dar uma pesquisada. Tomar um banho, lavar meu cabelo, secar meu cabelo, colocar um pijama bem quentinho e aí eu volto aqui pra continuar estudando. Vou mostrar pra vocês antes o que eu fiz até agora. Olha só. Eu comecei a anotação aqui, ó. Essa dobra aqui foi pra marcar ali o outro lado, porque eu dividi em dois. Mas aí eu comecei a falar sobre a aquisição da propriedade imóvel aqui. Aí eu coloquei algumas informações gerais. Aí aqui eu comecei a falar do uso capião. Então aqui uso capião especial. E aí aqui eu vou começar a falar do familiar. Então esse daqui eu já terminei e eu dividi assim em duas colunas, que eu achei que ficou melhor. E no fim é bem parecido isso aqui, talvez eu pudesse fazer de alguma forma que tivesse ocupado menos espaço, porque tem muitos que é a mesma coisa de um lado e pro outro, mas enfim. Vou tomar meu banho e aí depois eu venho aqui e continuo fazendo meu resumo a partir dessa parte aqui do uso capião familiar. No fim, eu demorei no banho, então eu acabei não continuando o resumo nesse dia, porque também não era uma coisa muito urgente, era o trabalho que eu precisava fazer para entregar no mesmo dia. Então eu saí do banho e já fui direto começar a fazer a pesquisa para esse trabalho. No fim, não foi tão difícil, mas quando eu terminei eu já não tava mais aguentando os meus olhos abertos, eu já tava zonza de tanto ver letrinhas. Então, depois eu já fui direto dormir. Esse trabalho era para entregar por e-mail, então eu fiz digitado. Mas, no geral, os professores sempre pedem trabalho digitado. São poucos que pedem para fazer à mão. E também é difícil pedirem para entregar impresso. É raro na faculdade. Mas acontece às vezes. Eu sempre aproveito para vir falar aqui com vocês na narração dos Study Vlogs sobre as coisas que eu vejo que vocês estão comentando nos últimos vídeos. Então, se tem alguma dúvida, alguma coisa, eu respondo a pessoa no comentário, né? Lógico. Mas eu também entrego aqui pros Study Vlogs, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de vários, né? Então, qualquer dúvida que tu tenha, pode comentar aí embaixo, que eu respondo todo mundo. Inclusive, o pessoal tem me perguntado bastante da minha cadeira, também tenho respondido todas as dúvidas. Tem vídeo sobre elas aqui no canal, né? As duas cadeiras, a minha e a do Pedro, as duas são da Conf. Inclusive, a minha aí tá sem o encosto ali da cabeça, porque antes de gravar esse Study Vlog eu tinha gravado um outro vídeo e aí eu tirei o encosto da cabeça pra aparecer mais a estante lá atrás no vídeo. E é isso, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se tu for novo ou novo por aqui e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Aqui tem vídeo dia sim, dia não, sempre ao meio-dia. E é isso, um beijo e até a próxima.